diz assim em Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Eu peço por gentileza ao presbítero Tiago, para que fique a posto com o microfone, que nós faremos algumas poucas leituras, talvez uma ou duas, e eu vou contar com o irmão para a gente juntos pregar a palavra de Deus, amém? Lucas capítulo 15, versículo 17, a Bíblia diz assim, quem localizou o texto e pode dizer amém? A Bíblia diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Agora vai para Salmos, não perdendo da mente o texto que nós acabamos de ler em Lucas. Vai para Salmos de número 119. Salmos de número 119. O versículo é o de número 59 e o de número 60, que a Bíblia diz assim: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Agora feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, Jesus, pelo privilégio de estarmos em torno de sua palavra mais uma vez. Eu lhe peço encarecidamente que o Senhor, por mais uma vez, me use como instrumento de bênção sobre esta igreja. Senhor, se não for o Senhor, ó Pai, eu não tenho nada em mim que não seja o Senhor para oferecer, Senhor, a este povo, a essa igreja. Mas, Senhor, Tu é aquele que sonda, perscruta os corações, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para os corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome nessa casa. É o que eu te peço e por fé te agradeço, em um nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Queridos, nós estamos diante, o primeiro texto que nós lemos é um texto extremamente conhecido, mas antes de falar dele, eu quero dizer para os irmãos que a temática da mensagem de hoje é os 3 passos para a conversão, ou os 3 passos da conversão. Nós observamos, queridos, que o texto de Salmos 119, versículo 59, a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que a primeira coisa, ou o primeiro passo para que haja a verdadeira conversão, é considerar os seus caminhos. Então, o primeiro passo para que haja verdadeiro arrependimento é a pessoa considerar os seus caminhos. O que é considerar?
é perceber que está no caminho errado. É a pessoa perceber que está no caminho errado, contrário à vontade de Deus, e que ela precisa de conversão, ela precisa regressar ao caminho, ela precisa voltar-se para Deus. E é claro, irmãos, que uma pessoa que não considera os seus caminhos, ela não vai se converter. Primeiro, se ela não considera os seus caminhos, ela não vai se arrepender, sim ou não? Se a pessoa não percebe que está no caminho errado, como ela vai consertar os seus caminhos? Se a pessoa não considera, não percebe que está andando fora da vontade de Deus, como é que ela vai endireitar suas veredas, fazer veredas retas? Não vai, porque o primeiro passo é considerar os seus caminhos. Observe que o considerar os caminhos aqui leva a pessoa a chorar pelos seus pecados. Chorar pelo quê? Pelos seus pecados. Quando eu e você reconhecemos que nós estávamos num caminho de pecado, estávamos num caminho tortuoso, a gente fez o que? Chorou por causa do pecado, se lamentou pela vida tortuosa que nós estávamos vivendo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é considerar os nossos caminhos, e ao considerar eu me arrependo, eu choro, eu lamento pela vida que eu estou levando, e só assim pode haver uma verdadeira mudança de rumo, de direção. Aí nós entendemos Jesus no Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse quem chora não é, irmãos, a pessoa que chora à toa, que se lamenta à toa, que vive chorando. Não é esse que a Bíblia está dizendo que será consolado. Aqueles que serão consolados é aqueles que reconhecem o seu estado, chora por causa do pecado e reconhece que precisa de um Salvador. Aí a Bíblia diz: estes serão consolados. Estes serão consolados. Então, primeira coisa é considerar o meu caminho. Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Coríntios, presbítero Tiago, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Estamos num culto de ensino. Vamos ler a palavra de Deus. O que diz aí? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Então vamos lá, a tristeza que vem, que é provocada pelo próprio Deus, o que ela gera, irmãos? O que ela opera? Opera arrependimento. Para o quê? Para salvação. Continue, por gentileza. Da qual ninguém se arrepende, mas... Então vamos lá. Ninguém se arrepende de ter se arrependido. Você consegue entender? Ninguém se arrepende do fato de ter ficado triste por causa dos pecados, porque a sua tristeza pelo pecado gerou arrependimento que lhe salvou. Então, na verdade, a tristeza pelo pecado que a pessoa sentiu, que veio da parte de Deus, operou na vida da pessoa o que? Salvação. Então a pessoa agora se alegra, porque a alegria da salvação, Davi vai dizer isso: torna-me a dar alegria da salvação. Ou seja, a salvação nos dá a verdadeira alegria.
Então nós nos alegramos porque nos entristecemos por causa dos nossos pecados, e por causa da tristeza pelos nossos pecados, isso operou a salvação de Deus em nós. E agora nós temos alegria, só que existe uma outra tristeza. Qual é, presbítero Tiago? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Aleluia. Opera a morte. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? A Bíblia é bem clara, que tanto alguém que não se converte pode se entristecer. Então ambos podem se entristecer. Uma pessoa pode se entristecer e essa tristeza levar ao arrependimento, como também uma pessoa pode se entristecer por causa da sua vida pecaminosa, mas essa tristeza leva à morte, porque essa tristeza não é para arrependimento, não é uma tristeza de quem está arrependido, é uma tristeza de quem está com remorso. Diga remorso. É uma pessoa que está com remorso. Existe exemplo bíblico disso? É claro que sim. Quem se lembra de Judas? Judas, após trair o Senhor Jesus, ele sentiu remorso, ele sentiu um suposto arrependimento, a ponto dele ir lá perante os sacerdotes querer devolver as moedas que ele tinha pedido pela traição. Só que a Bíblia diz que depois disso ele saiu para se enforcar. Agora me responde uma coisa: Judas se entristeceu sim ou não? Sim. Só que a tristeza dele gerou salvação, sim ou não? Não. A tristeza dele foi somente de remorso. E o remorso não é uma tristeza que provoca a salvação. O remorso ele provoca e produz morte, e o arrependimento, salvação. O remorso produz morte, e o arrependimento produz o quê? Salvação. Então é isso que a Bíblia está nos mostrando. A Bíblia nos conta a história de um jovem, de um homem, o filho pródigo, que saiu da sua casa. Ele pediu a sua herança, a parte da herança que lhe cabia. Disse ao pai: me dá a parte da herança que me cabe, porque eu vou embora. Nas entrelinhas, aquele jovem estava dizendo para o pai: para mim era melhor que o Senhor morresse para que eu pudesse ficar com a herança. Agora a pergunta que eu faço a você é: a herança pertencia ao jovem, sim ou não? Sim. Era direito dele, sim ou não? Em algum momento ele receberia, sim ou não? Receberia. Só que ele quis receber antes do tempo. Você entende que tudo que a gente recebe antes do tempo dura pouco tempo? Tudo que nós recebemos antes do tempo a gente desperdiça. A gente desperdiça. Tem gente que quer ministério e força a porta do ministério, e a porta acaba se abrindo, só que quando ele chega lá ele desperdiça. Tem gente que quer alguma bênção da parte de Deus e clama por aquela bênção, e até consegue a bênção, só que ele recebe antes da hora. Ele força, ele consegue, ele dá um jeitinho brasileiro, ele consegue, só que ele recebeu antes do tempo. E quem recebe antes do tempo desperdiça, dura pouco tempo. Aquele jovem receberia a herança, só que ele receberia no tempo certo, e ele recebeu uma herança adiantada. A Bíblia diz que ele desperdiçou tudo, a ponto de chegar em estado de criar porcos. E os irmãos sabem que pela lei de Moisés, o porco, segundo a Bíblia diz em Levítico capítulo 11, ele é um animal considerado imundo, segundo a lei de Moisés. E ele estava submetido agora a ser cuidador de
porcos, estava no meio da sujeira, no meio da lama, no meio do pecado, até que ele considerou os seus caminhos. Aí a Bíblia diz que caindo em si, ele disse para si mesmo: até os trabalhadores de meu pai são bem cuidados. Até os trabalhadores de meu pai comem do bom, do melhor. Eles são bem cuidados, eles são bem tratados. Então o primeiro passo na vida daquele jovem foi considerar o estado que ele vivia. Sabe qual é o problema de muito crente, irmãos? Ele não considera o estado que ele vive. Aí você até fala para ele, você até tenta ajudá-lo a considerar os seus caminhos, mas ele não reconhece o estado que está vivendo. Então, se a pessoa não reconhece o estado que está vivendo, como é que ela pode sair daquele estado? O jovem só tomou uma decisão quando ele percebeu o estado que ele vivia, desejando comer as alfarrobas que eram dadas aos porcos, a comida dos porcos. E quando ele percebeu aquele estado, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão. E a decisão é o segundo passo da conversão. Decisão. Primeiro é o que? Considerar os seus caminhos. E o segundo passo qual é? Tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Agora, olhe para mim em nome de Jesus. Olhe aqui para mim. Ele sentiu tristeza pelo estado que ele vivia, sim ou não? Sentiu. E aquela tristeza que ele sentiu, era apenas um remorso ou era um arrependimento? Era um arrependimento. E qual era a prova de que era um arrependimento? A prova é que ele tomou uma decisão de mudar. Sabe o que eu quero dizer aos irmãos? E isso é muito forte, irmãos. O Senhor não se surpreende com lágrimas de crocodilo. Não pense você que de chorar muito Deus vai te ouvir. Não pense você que de prantear, de chorar, Deus vai te escutar. Não. Sabe o que move? Sabe o que faz Deus perceber o verdadeiro arrependimento? A mudança. A mudança. Sabe o que faz Deus perceber que houve verdadeiramente um arrependimento? É quando aquele jovem disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí ele se levantou daquele estado que ele estava e começou a traçar um caminho de volta para o Pai. Sabe o que Deus está dizendo? Arrependimento é a mudança de estilo de vida. Não adianta dizer: eu estou arrependido. Não, irmãos. O arrependimento será revelado nas atitudes que você toma a partir de agora. O arrependimento é revelado na forma, na sua postura que você adota agora. E tem mais. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Só que ele disse assim: não sou digno de ser chamado filho de meu pai. Então a pessoa arrependida, ela muda e abaixa o nariz, quebra o orgulho, se quebranta. Não tem pessoas que dizem que se arrepende, mas está cheio de si mesmo, de justiça própria, de orgulho. Não se arrependeu. Porque a pessoa que verdadeiramente se arrependeu, irmãos, ela baixa a cabeça e diz: se meu pai quiser me tratar como um de seus trabalhadores, eu aceito, porque eu não mereço. Eu não mereço. Eu não sou digno de ser chamado filho. Nós pastores, é fácil identificar um crente orgulhoso que não se arrependeu verdadeiramente.
você olha para ele e diz assim: irmão, eu vou então ter que te disciplinar. Ali já espeta. Disciplinar? Não, eu não sou digno de disciplina, porque eu sou... Não está arrependido. Ô meu irmão, eu vou ter que te tratar assim, vou ter que tomar uma postura bíblica com relação a você. Aí ele diz: não, isso não preciso, meu pecado não é para tanto. Não reconheceu o estado, não abaixou a bola, está cheio de orgulho. Então, irmãos, chorar não basta. Chorar não basta. Tem pessoas que choram, irmão. Tem pessoa que chora com facilidade, chora fácil. E chorar não basta, tem que mudar de direção. Eu vou lhe dizer uma coisa e você precisa gravar isso na sua mente: sentimentalismo momentâneo não surpreende a Deus, não toca o coração de Deus, porque até Judas sentiu remorso, sentiu um suposto arrependimento, ele se lamentou. Agora, o terceiro caminho para se alcançar o caminho da conversão, o terceiro passo é quando o salmista diz: e apresso-me a guardar os seus mandamentos. Salmo 119, versículo 60. E apresso-me a guardar os seus mandamentos. O que é isso, irmãos? É aplicar na vida cotidiana a verdadeira conversão. Sabe o que é isso, irmãos? Vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente vem aqui à frente no culto, o dia que nós aceitamos a Jesus, levantamos as nossas mãos, aceitamos a Jesus, e depois que nós saímos do culto, no outro dia, o que mudou, irmãos? O que mudou? Depois que nós saímos daqui do culto, que nós aceitamos a Jesus, o que mudou? Vou lhe explicar. Espiritualmente, o que mudou é que você estava condenado, perdido, e se morresse, morreria e seria condenado à morte eterna. E depois que você levantou as suas mãos, reconheceu Jesus verdadeiramente, confessou Jesus, você passou a fazer parte de Cristo, porque você, pelo Espírito Santo, foi batizado no corpo de Cristo, e agora você faz parte do corpo de Cristo, e recebeu o Espírito Santo, aquele que te convence, aquele que te fortalece, aquele que está com você todos os dias. Só que, irmãos, eu estou falando agora num aspecto natural, físico. O que mudou? Nada. No outro dia você vai para o mesmo trabalho, sim ou não? Você vai ter os mesmos desafios, sim ou não? Você vai ter as mesmas questões para serem resolvidas. Muita gente aceita Jesus com a ideia de que no outro dia as portas estarão abertas, o esposo que era uma tribulação agora vai ser uma bênção, aquele problema que tinha na família não vai ter mais. Só que isso não é uma verdade, irmão. A verdade é que quando você voltar lá, os problemas estarão lá. Mas qual é a diferença? É que Deus não mudou a circunstância, Deus mudou você. A questão é que Deus não mudou o cenário, Deus mudou você. Você foi mudado, você foi transformado, e agora você é canal de bênção para o lugar onde você está. E o que vai revelar a sua verdadeira conversão é que um dia depois da conversão, isso é só uma figura, eu só estou usando uma figura para os irmãos entenderem, porque na verdade é imediatamente, mas um dia depois da conversão, o que vai mudar é que você vai ter uma outra postura diante da sua realidade.
você vai ter uma outra postura. Você vai estar disposto a se submeter aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, um novo estilo de vida, aleluia, um novo estilo de vida. Você vai amar os mandamentos de Deus, você vai fazer a vontade de Deus, aleluia. Só que olha aqui para mim no exemplo do filho pródigo. O exemplo do filho pródigo. Ao mesmo tempo que ele disse: não sou digno de ser chamado filho de meu pai. Ele aceitava ser tratado como um dos trabalhadores do pai. Muito provavelmente a ideia dele era conquistar o pai à medida que o tempo passasse. Mostrar para ele que eu sou um bom trabalhador, que eu agora estou fiel, que agora eu estou crente, que agora eu estou no caminho certo. Eu vou conquistar meu pai novamente. Muito provavelmente ele voltou, irmãos, reconhecendo que ele poderia ser tratado como um dos trabalhadores, mas bem provavelmente pensando em reconquistar o pai. E vamos supor que essa fosse a ideia do filho pródigo. Se essa fosse a ideia do filho pródigo, se essa foi a ideia dele, ele ainda se levantou com um resquício de justiça própria. Porque eu vou conquistar, eu vou conseguir com meu esforço próprio, eu vou alcançar o favor do Pai. E qual é o problema de quando a gente se apresenta a Deus com as nossas justiças próprias? Qual é o problema? O problema é que quando nós nos apresentamos a Deus com as justiças próprias, com as nossas justiças, a gente está insultando a Deus. É uma insulta. Por quê? Pergunte por quê, irmãos. Pergunte por quê. Porque salvação é pela graça, é favor para quem não merece. Se você chegar com um resquício de sentimento achando que merece, você está anulando a graça, que é o favor para quem não. Aí que está o problema de certas religiões que aceita, por exemplo, as penitências. Aceita, a pessoa tem que rezar não sei quantos, não sei do que. A pessoa, ela tem que subir as escadas de joelho querendo merecer. A pessoa tem que flagelar o seu próprio corpo na intenção de aplacar a ira de Deus. Só que é o único que pode aplacar a ira e a condenação de Deus para nós se chama Jesus Cristo, e ninguém mais, e nada mais. O único que pode aplacar a ira de Deus sobre nós se chama Jesus Cristo, não a nossa justiça própria. Então, se você recebe a Cristo e crê nele, a Bíblia diz: todos quanto o receberam e que creram no seu nome, deu a eles o que? O poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que é isso? Você precisa receber e você precisa crer. E quem recebe e crê, esse é chamado de filho. É por isso que quando o filho está voltando de longe, a Bíblia diz que o pai já o aguardava na porta da casa, e quando ele o avistou, a Bíblia diz que o pai saiu correndo em direção ao filho, lhe abraçou, lhe beijou e lhe reconheceu como filho, porque quem o recebe e crê, esses têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Então vamos lá. Quais são os passos da conversão? Primeiro, considerar os. Cadê o povo? Vamos lá, considerar os caminhos. Segundo, tomar uma decisão. Os Salmos vai dizer: volto meus passos para os teus testemunhos. Toma uma decisão, toma uma atitude. E terceiro,
aplicar no cotidiano, agir como um crente, aí o salmista vai dizer: apresso-me em guardar os seus mandamentos. E depois que eu aceito a Jesus, e que eu sou de fato um verdadeiro crente, convertido, me arrependi, e a tristeza que foi gerada no meu coração produziu salvação. E depois, o que eu devo fazer? O apóstolo Paulo vai ensinar isso, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, deixemos todo o embaraço e o pecado. Então vamos lá, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe o que é interessante nesse versículo? Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante neste versículo? É que antes de nós cairmos em pecado, a gente se embaraça. Então aqui está mostrando uma progressão. Uma o quê? Progressão. Você observe que antes de pecar efetivamente, a gente se O que é se embaraçar? O apóstolo Paulo também diz a Timóteo: aquele que milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Então vamos lá, o que é se embaraçar? Se embaraçar é se prender com aquilo que vai gerar o pecado. Tem muito crente que ainda não está no nível do pecado efetivamente praticado, consumado, mas ele está no nível do embaraço e vive em embaraço. Só que a Bíblia diz que depois do embaraço vem o pecado. Então, qual é o segredo de eu viver crente? Qual é o segredo de eu continuar crente? É deixar o embaraço. Deixar o embaraço. Porque se eu não deixar o embaraço, esse embaraço vai se tornar pecado consumado na minha vida. E o pecado consumado gera a morte. Gera o quê? A morte. Então o caminho, o segredo é deixar os embaraços. E se Deus está falando aqui, é porque tem pessoas que estão embaraçadas. Só que a Bíblia está hoje nos alertando para quê? Deixa o embaraço. Deixa o embaraço. Se está já em pecado, deixa o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência e com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós precisamos deixar o embaraço. Pessoal, só resumindo aqui, concluindo, não adianta chorar. Não adianta chorar. Tem que mudar. Tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma postura. Não resolve ficar chorando, irmãos. Todos os cultos, canta aqueles hinos que falam do pecado, mas que o Senhor vai te dar uma segunda chance, que o Senhor vai te levantar de novo. A pessoa chora. Sim ou não? A pessoa chora: eu acredito na minha segunda chance. Mas aquilo, sabe o que é, pessoal? Remorso. Porque a tristeza que vem de Deus gera salvação, opera a salvação. A tristeza da pessoa que reconhece o seu estado, ela gera arrependimento. Diga arrependimento. Gera arrependimento. E arrependimento é justamente mudar de direção. Vamos ler mais um versículo. Salmos 51, versículo de número 17. Tiago, pode ler por gentileza. Salmos 51, verso 17.
Vamos lá. Peraí, Tiago, peraí. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Não tem gente que diz assim: eu vou oferecer um sacrifício para o Senhor. Não tem? Eu vou sacrificar. Não tem? Sim ou não? Sim ou não? Vou fazer jejum, eu vou sacrificar. Tem gente até que diz: vou fazer um sacrifício, eu vou fazer um sacrifício de oração. Eu particularmente não gosto dessa expressão. O que é oração? Oração não é falar com Deus? Sim ou não? Agora, é sacrifício falar com Deus? Imagina alguém olhar para você e falar assim: eu vou fazer um sacrifício de falar com você. Vou fazer o sacrifício, eu vou lutar, viu? Para me relacionar com você. Você quer um relacionamento desse? Eu não quero. Então, para mim, eu não gosto da expressão: vou fazer um sacrifício, vou orar, vou fazer um sacrifício. Já pensou, Ranildo? Não gosto disso. Então, se oração é falar com Deus, eu preciso ter prazer na oração. Se você crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, você vai orar. Agora, se você não crê que Ele existe, aí é outra conversa. Então aí você não ora. Oração, irmã Marlene, é como a água, como há quem diga, há teólogos que dizem que oração é o oxigênio da alma. Eu preciso falar para a irmã: respira agora, irmã. Preciso falar isso para a senhora? Respira aí, irmã. Respira fundo. Aí. Eu não preciso falar. Eu até fico surpreso quando você vai no médico e o médico olha para você e diz: respira. Aí você pensa: nossa, a única coisa que eu pensei que eu sabia fazer bem aqui na terra, respirar. Ele fala: respira direito. Então você não precisa falar para a pessoa respira, não precisa falar come. Você precisa falar come para a criança. A criança não sabe que ela precisa comer, então você fala para ela: come, filhinho. Então quem ainda é criança espiritualmente, você precisa falar para ela: come, bebe, vai, filho, anda. Agora, para quem é adulto, você não precisa dizer, ele vai respirar, ele vai comer. Sentiu fome, ele vai comer, vai beber. Aí, mas tem gente que diz assim: eu vou fazer um sacrifício, algum sacrifício, qualquer, um sacrifício, vou fazer um sacrifício. Aí, o que Deus fala na sua palavra? O que é o sacrifício que agrada a Deus? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. É o que? Um espírito. E que mais? A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então vamos lá, irmãos. O que são os sacrifícios para Deus? Um espírito quebrantado e um coração contrito, quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Ó Deus, não desprezarás. A Bíblia diz. Então qual é o sacrifício que Deus se agrada, que Deus se satisfaz, para a gente terminar essa mensagem dessa noite, irmãos? Qual é o sacrifício que agrada o Senhor? Quebrantar o espírito. E o que é quebrantar o espírito? É reconhecer o seu estado, é se humilhar diante de Deus, sem justiça própria, é não encontrar em si possibilidade alguma, é dizer: Senhor, em mim eu não tenho nada. É por isso que eu vivo em humildade e arrependido. Humildade. A gente gosta de dizer aquele versículo errado, que os humilhados serão, mas está isso na Bíblia? Irmã Marlene, a senhora ama a palavra, e é por isso que eu amo a presença da senhora aqui. A Bíblia não está escrito isso. Os humilhados serão. Aonde? Quem disse isso? A Bíblia diz: aquele que se
humilhar, aquele que tem um espírito quebrantado, aquele que tem um coração contrito. Contrito, irmãos, aqui é arrependido, aquele que chora por causa dos seus pecados, que diz para o Senhor: eu não queria pecar, eu não queria estar nessa situação, mas só tu podes me levantar, só tu podes me levantar, só tu podes me restaurar. E essa pessoa se volta para Deus, se volta. A palavra contrito aqui, irmãos, a pessoa que se arrepende, tristeza pelo pecado, tristeza. Quem já chorou por causa dos seus pecados aqui? Quem já chorou pelos seus pecados aqui? Agora a pergunta é: você chorou com remorso? Ah, pastor, como eu vou saber? Se você continuou nele, foi só remorso. E o remorso gera morte, assim como gerou na vida de Judas. Agora, se foi um arrependimento, Deus não despreza um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus não despreza. Então é necessário deixar e reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa de Jesus. Quem pode dizer amém? Posso lhe dizer uma coisa: sem Jesus, você não vai conseguir abandonar o pecado. Sem Jesus, você não vai conseguir abandonar. Por quê? Porque é o seu sangue que nos purifica, que nos limpa. Então eu me arrependo e corro para Cristo, pedindo: Senhor, me lava, me limpa, me renova, me faz de novo. Eu não tenho força em mim mesmo, mas eu vou vencer, porque a minha tristeza não é de remorso, mas é de mudança, é de arrependimento. E aí a Bíblia vai dizer que aqueles que choram serão consolados. Quem pode dizer amém por essa palavra? Quem pode dizer amém mais forte por essa palavra? Você quer ver um exemplo de uma pessoa verdadeiramente arrependida? Salmista Davi, rei Davi, em Salmo 51, leia, só leia, nós não vamos nem falar sobre isso, só vamos ler, Salmos 51, leia primeiro, Tiago, o verso 3 e 4, depois você vai ler do 8 ao 12, 3 e 4, depois do 8 ao 12, leia aí por gentileza. Porque eu conheço as minhas transgressões. Vamos lá, reconhecer o seu estado, primeiro passo, sim ou não? Eu reconheço as minhas transgressões, que mais? E o meu pecado está sempre diante de mim. Certo. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. 8. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Olha só a oração de Davi. E apaga todas as minhas iniquidades. Olha só, peraí, segura aí. E o que Deus faz com uma pessoa que se arrepende verdadeiramente? Ele lança os seus pecados aonde? Lança os seus pecados aonde? Por que a expressão que é usada ali é mar? Por quê? Você já perguntou? Mar do esquecimento? É porque nenhum homem consegue
consegue alcançar o fundo do mar. Então quem é que pode trazer à tona os seus pecados? Se Deus lançou no mar do esquecimento. E Davi pede isso: esconde o teu rosto dos meus pecados, Senhor, e apague os meus pecados. Continue, Tiago. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem está junto na leitura? Então diga essa igreja todos juntos: cria em mim um coração. Cadê a igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Cria em mim. Continue, Tiago. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Aleluia. Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Leia novamente, por gentileza, os 2 últimos versículos. Não me lances fora da tua presença. Aliás, um antes desse, irmão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você entende que o que o salmista Davi fez foi extraordinário? O que ele pediu para Deus foi para que Deus mudasse o seu coração, onde está o centro da vontade. Ele não pediu para Deus mascarar a situação. Ele falou: não, Senhor, tira do meu coração o desejo de pecar, o desejo de viver no pecado, na imundícia. Limpa isso. Cria em mim um coração puro, um coração reto, um coração puro. Eu quero mudar as minhas vontades. Você tem orado isso para Deus? Senhor, mude as minhas vontades. Eu quero que as minhas vontades estejam niveladas às tuas, de forma que os meus desejos sejam os teus desejos sejam os meus desejos. E aí, o que mais? E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Amém.